Salve, gente! Eu sou Patrícia Alves Melo, eu sou historiadora, sou doutora em História pela Universidade Federal Fluminense, pesquisadora do CNPq e professora titular da Universidade Federal do Amazonas. Faço parte da rede de historiadores negros e negras e eu estou aqui para apresentar minha comunicação sobre Artemia e Maria Filipa, duas mulheres incríveis que enfrentaram o poder na Amazônia colonial. Essa comunicação é uma parceria entre o Portal Guiledés, o Acervo Cultinet e a rede de historiadores negros e negras. Eu vou fazer a minha autodescrição. Eu vou começar do fundo para frente. Eu estou sentada no meu escritório, onde eu trabalho, normalmente na minha casa. Ao fundo tem a bandeira do meu sindicato, é a bandeira do arco-íris, a bandeira do meu sindicato antes, Sindicato Nacional de Docentes de Ensino Superior. No meu ombro esquerdo, não, direito, tem, eu errei, gente, porque eu estou espelhando, tem um boné do MST, de Priscas Aéreas, eu venho da História Agrária, então eu tenho esse boné já há um bom tempo, porque trabalho com esse tema desde o mestrado, trabalhei com esse tema no mestrado. Tem muitos livros no fundo, uma placa da Marielle Franco. Eu sou uma mulher negra de pele clara, eu estou vestido branco, hoje é sexta-feira, o dia desta gravação, embora vocês vão ver na quarta-feira e outros dias também. Eu uso um fio azul escuro no pescoço, eu tenho cabelos grisalhos e cacheados e olhos grandes. E eu me mexo muito. Se vocês pudessem imaginar o quanto eu me mexo, eu pareço uma italiana falando, porque eu falo muito com as mãos. É isso. Eu estou aqui para contar uma história. Na verdade, muitas histórias dentro de uma história. A história trata do encontro de Artemia com Maria Filipa na vila de Cametá, na região do Baixo Tocantins, no estado do Grão-Pará e Rio Negro, no mês de setembro de 1790. Foi um dia terrível na vida da Artemia, porque nesse dia, todo mundo tem um dia ruim, mas esse dia eu imagino que tenha sido um dia horroroso para a Artemia, porque nesse dia a Artemia recebeu a notícia de que seus filhos tinham sido recrutados para o trabalho forçado por meio das portarias do governador. E que o comandante da vila de Cametá deveria prender seus filhos e levá-los, distribuí-los para quem de direito, né? Para quem deveria recebê-los e usar do seu trabalho. A Artemia ficou indignada com isso e foi procurar uma outra mulher chamada Maria Filipa. Aí essa história começa a ficar muito interessante. A dona Maria Filipa é chamada na documentação de Principala. Os colegas que trabalham com história indígena vão lembrar que principal é um cargo que normalmente era concedido, né, era o reconhecimento da coroa portuguesa às lideranças indígenas, e isso vinha na forma de concessão de uma patente de principal. Mas uma mulher chamada de principala na documentação é algo que a gente nunca ouviu. Mas muito bem. Dona Artemia vai atrás da principala Maria Filipa e juntas, sozinhas, sem nenhum apoio, sem nenhuma mobilização, apenas as duas mulheres, elas vão em busca, no encalço do comandante que prendeu 2 dos filhos de Artemia. E elas encontram. E quando elas encontram, elas confrontam o comandante, discutem, fazem um grande alarde e conseguem constranger, acuar o comandante a tal ponto que ele entrega os adolescentes para a mãe. E muito constrangido com o insucesso da captura dos filhos de Artemia, ele vai contar o que tinha acontecido para o comandante dele, para o seu oficial superior, que é o Hilário de Moraes Bittencourt, que é um grande senhor de engenho, de uma família poderosa daquela região, senhor de engenho, de dono de vasta escravaria, enfim, não era qualquer pessoa, era um homem muito poderoso. E essas duas mulheres acabam conseguindo resgatar seus filhos. O que é essa história?
revela. Meu texto está dividido em 3 partes. A primeira parte eu conto essa história, com o documento que eu encontrei lá no Arquivo Público do Pará. Eu encontrei no ano passado, essa é a primeira vez que eu apresento esse documento. A Rede de Historiadores Negros e Negras, o Portal Guelé 10 e o Acervo Coutinê estão conhecendo em primeira mão a história de Artêmia e Maria Filipa. Esse é um documento inédito da história colonial da Amazônia, que eu tenho o prazer de apresentar aqui e a imensa honra de falar de Artêmia e Maria Filipa. O que a história dessas mulheres revela? A princípio, eu resolvi tratar de 3 questões, como eu disse, que é o que eu tratei no texto. A primeira, de que Brasil a gente está falando. A segunda, sobre o mundo do trabalho indígena. E a terceira, sobre a floresta de fugitivos, o que é essa região de Cametá, onde essas mulheres vivem e do que essa história pode iluminar. Para começar, colegas professores e professoras, vocês sabem disso, mas nunca é demais repetir. A gente está aqui num debate sobre 1822, celebrando a independência e tal, mas eu estou falando de 1790. E eu quero lembrar que o Brasil não era essa unidade territorial que muitas vezes o senso comum trata e que vai se tornar, né, um Brasil colonial, que vai se tornar um Brasil independente a partir de 1822. Existiam várias colônias, como diz uma boa historiografia, mas aqui, neste caso, eu quero lembrar que nós estamos falando de 2 estados diferentes, administrados de maneira diferente. O estado do Brasil e o estado do Grão-Pará e Rio Negro, onde viviam nossas mulheres aqui, nossas amigas a essa altura, Artêmia e Dona Maria Filipa. E aqui eu não estou falando de uma nuance administrativa, não, gente. Eu estou falando de uma situação que persistiu por quase 200 anos. É muita coisa. O que isso é relevante? Para começar a pensar que a gente está lidando com formas diferenciadas de administração. O que funcionava para o Estado do Brasil nem sempre funcionava para o Grão-Pará e Rio Negro e vice-versa. O Grão-Pará e Rio Negro se reportava diretamente a Lisboa, certo? E isso funcionou por mais de 200 anos. Eu insisto em dizer isso. O que hoje a gente chama de Amazônia, então, na verdade, correspondia a uma área diferenciada de administração que vai aderir à independência, por exemplo, a partir de 15 de agosto de 1823. Mas isso é um outro fio de conversa que a gente pode deixar para depois. O que eu quero resguardar aqui é a primeira ideia, de que a gente tem... O Brasil nem sempre foi assim, ele foi tornado assim, né? Segundo, a Amazônia era uma área diferenciada, administrada de maneira diferenciada. E, por fim, essa ideia de que o Brasil é único e que se transforma, essa é uma ideia construída no século XIX e muito trabalhada no século XX, mas isso, como eu disse, é outro fio de conversa. Os colegas professores vão ter boas ideias para puxar essa conversa em sala de aula discutindo 1822, a partir da história da Artêmia e da Maria Filipa. Uma segunda questão que chama muita atenção no texto é assim, o que são as tais portarias. Por que a Artêmia fica indignada com isso? Aqui a gente tem uma questão. Primeiro, é importantíssimo lembrar que a escravização dos índios ela foi parte essencial, estrutural mesmo, da montagem da economia colonial do que a gente chama de Brasil, tá? Das áreas coloniais ocupadas pela colonial português nesta região da América Portuguesa, se querem chamar assim. Então, escravidão dos índios, controle das suas terras, né, e benefícios da coroa formam uma combinação que funciona em todos os lugares. Ou seja, a escravidão dos índios não é um episódio fortuito, não é uma coisa do acaso, não é um fato isolado. É só olhar, por exemplo, o que acontece na Bahia, no Rio de Janeiro, São Paulo e na Amazônia, por exemplo, só para a gente ficar com alguns exemplos. Então, a primeira coisa é entender que a escravização dos índios ela é parte estrutural da montagem desse país desigual. Ou seja, dizendo de outro modo, a escravidão é parte estrutural da formação desse país, porque não apenas populações nativas vão ser escravizadas, mas também populações de origem africana. Aí
é importante lembrar, a escravização dos índios vai coexistir com a escravização de povos vindos de África durante muito tempo. E povos de origem africana e povos nativos vão construir muitas relações e muitas redes de solidariedade. Isso é importante guardar, porque vai fazer muito sentido lá para o final dessa nossa conversa. Bom, a escravização dos índios, ela termina, depois de algumas tentativas, tem um hiperlink no texto sobre isso, sobre as tentativas de colocar um fim à escravização dos índios ainda no século XVI, no século XVII, no século XVIII. Ela só termina no século XVIII, em 1755, com uma grande lei de liberdade. Mas aí, bom, você sabe que elite não pode viver sem trabalhadores, coitados, porque eles precisam de trabalhadores para trabalhar, para dar conta dos trabalhos que eles não conseguem fazer. Então, uma demanda grande dos grandes proprietários da região, primeiro da região amazônica e depois do Brasil, diz assim: olha, se a gente não pode mais escravizar os índios, quem é que vai trabalhar? Aí vem duas soluções muito importantes. A primeira delas é a criação de uma legislação que vai obrigar esses homens e mulheres livres ao trabalho. E se monta uma extensa estrutura administrativa que vai fazer com que os índios sirvam nas propriedades particulares, mesmo livres, sirvam nas propriedades particulares, sirvam nas fazendas, nas plantações e por aí afora. Como funcionava isso? É o diretório, chamado Diretório dos Índios, que vai funcionar até de 1755 até 1798. A história de Artemia é 1790, o diretório está quase acabando, mas ainda funcionava. Como é que funcionava isso? Uma das estratégias era por meio das tais portarias. O governador emitia portarias e fazia com que os comandantes militares, com a parceria ou não dos principais, das lideranças indígenas, fossem pegar essas pessoas, prender essas pessoas e conduzi-las ao trabalho. Trabalho compulsório, trabalho forçado, trabalho obrigatório. É aquele trabalho do qual a pessoa não pode, primeiro, não pode escolher se vai trabalhar para essa pessoa ou não, ela não pode se afastar sem sofrer punição, ela tem restrições à mobilidade, restrições ao exercício da sua liberdade, da sua autonomia. É trabalho compulsório, é trabalho forçado. Eles são livres pela lei? São. Mas eles são obrigados ao trabalho? São, por conta dessa legislação. Eles podem se revoltar? Podem. Fazem isso com muita frequência, inclusive. O caso da Artêmia é um deles apenas, mas eles fugiam das povoações, mas isso também é outro fio de conversa. Vamos voltar para cá. Bom, iluminar o mundo, como eu disse, uma segunda estratégia, além de criar essa estrutura para fazer com que os índios continuassem trabalhando, uma outra estratégia que vai ser fundamental é a intensificação do tráfico atlântico de escravizados vindos de África. Ou seja, é abrir uma outra janela para a entrada de trabalhadores para atender as demandas desta elite amazônica que vai precisar, né, de aumentar o número de braços, né, nesta nova condição em que índios não podem mais ser escravizados. E também tem mais questões econômicas aqui. O tráfico atlântico é um grande negócio, né, muito lucrativo, enfim, mas eu não quero entrar nesse detalhe. Só quero chamar a atenção para o fato de que são duas as estratégias. Uma é conduzir os índios para o trabalho por meio dessas portarias, e a segunda é intensificar as conexões amazônicas com o tráfico atlântico, por meio da companhia de comércio. Então a coroa vai se envolver com essa história, vai criar uma companhia para isso, vai conceder isenção, enfim, o tráfico era um negócio de Estado na Amazônia do século XVIII, dito corretamente, era um negócio da coroa. Tinha agentes particulares, com certeza, mas a coroa tinha uma postura muito de protagonista nisso. A coroa atuava muito ativamente nisso. E aí a gente chega na última parte do texto, que é uma floresta de fugitivos. Por que eu mencionei a questão do tráfico atlântico, da intensificação do tráfico atlântico? É que, em 1790, a região onde Artêmia e Filipa vivem, a região da Vila de Cametá, do Baixo Tocantins, é uma das áreas mais importantes com a presença
de escravaria de trabalhadores escravizados de origem africana na Amazônia, naquele momento. Por que isso é importante? Bom, isso é importante por muitas coisas. Mas a primeira coisa, colega professor, colega professora, é porque toda vez que a gente fala em escravidão africana na Amazônia, as pessoas ainda têm um certo, né, um ar de dúvida, e afinal de contas, existiu escravidão nessa região? Não existiu? Ela era importante? Ela não era? Bom, a história da Artêmida e da Maria Filipa abre uma janela importante para falar sobre isso também. A região onde elas vivem em Cametá, como eu disse, elas não só concentravam um grande número de propriedades. Lembram dos engenhos, do Hilário, proprietário de engenhos que eu falei, que era o comandante da vila de Cametá, que tinha dado a ordem para prender os garotos de Artêmia? Pois é, ele próprio vinha de uma família muito importante de proprietários de engenhos e escravarias. Isso aumentava ainda mais porque, além de ter muitos trabalhadores escravizados nessa região do Baixo Tocantins, por conta da presença dessas grandes propriedades, era uma área com muita formação de quilombos e mocambos, ou seja, para usar uma expressão muito bonita do Flávio Gomes, é uma floresta de fugitivos. E aqui a gente tem uma janela maravilhosa para pensar as relações entre populações nativas e populações de origem africana, escravizadas ou não, que vão tecer laços políticos, redes de solidariedade, formar comunidades independentes, formar mocambos, formar quilombos, e aí a gente tem uma outra janela para iluminar o mundo amazônico com a sua diversidade, com a presença dessas populações, construindo outras realidades possíveis a despeito da escravidão, da injustiça, da subordinação, da violência e por aí afora. Essa presença de quilombos e mocambos na Amazônia tem uma referência que eu não coloquei no texto, mas eu resolvi falar aqui no vídeo, que vai estar disponível no Routinet, que é o seguinte: há uma memória da região do Baixo Tocantins que há uma liderança quilombola. Isso está presente na memória oral daquela região e está registrado já em trabalhos acadêmicos que tratam desse tema. Existe a memória de uma liderança feminina quilombola que se chamava Filipa Maria, na região do Baixo Tocantins, a mesma região onde estão as histórias, onde está acontecendo a história da Artêmida e da Maria Filipa. Eu não tenho evidências até agora de que nós estamos falando da mesma pessoa, mas não custa nada deixar anotada a ideia e a possibilidade que talvez a documentação, a continuidade da pesquisa histórica possa dizer que, na verdade, a principal Maria Filipa, mencionada no documento que eu trouxe, né, para essa comunicação, possa ser a liderança quilombola Filipa Maria. Mas isso carece de mais pesquisa, de mais evidências, mas eu achei que era importante fazer essa anotação, deixar esse registro aqui para provocar ideias de quem estiver naquele arquivo público do Pará, de quem estiver com a mão na massa nos documentos, fiquem de olhos abertos, coração aberto, ouvidos atentos, porque estas mulheres fizeram muita diferença. E aí eu gostaria de chamar a atenção para o que me pareceu, que me tocou mais quando eu encontrei esse documento. Primeiro, assim, é importante chamar a atenção para o fato de que a dona Artêmia, ela poderia ter procurado a proteção do seu senhor, do seu amo, né? Da pessoa para quem ela prestava serviços na vila. Mas ela não vai procurar um padrinho branco. Ela não vai procurar um senhor, um amo. Ela vai procurar outra mulher. E uma mulher que carrega um título de respeitabilidade e de liderança política. O que eu quero dizer para vocês, assim, isso é de uma importância notável, porque o reconhecimento da autoridade da dona Maria Filipa, a principala, é patente na documentação. Eles não questionam, na hora de comunicar ao governador, de fazer a troca de informações, eles não questionam a legitimidade de dona Maria Filipa. Ela é efetivamente uma liderança política. E o que dona Artêmia faz é nos revelar as redes de solidariedade e a construção de alianças políticas que essas mulheres estavam fazendo na Amazônia do século XVIII, do final do século XVIII.
iluminando com suas histórias outras possibilidades de enxergar mundos completamente diferentes, diversos, construídos na base da resistência, do enfrentamento cotidiano, e principalmente na crença em um determinado tipo de rede política e de solidariedade para fazer valer seus direitos. Elas vão lá, elas confrontam o comandante e elas conseguem libertar os filhos de Artêmia. Tem um final. Artêmia vai presa e leva palmatoadas na casa do Hilário Moraes Bittencourt, do senhor de engenho. Artêmia foi presa por quê? Vocês não vão acreditar. Ela foi acusada de ter raptado os filhos. Porque ela conseguiu convencê-la, não só resgatou os adolescentes da canoa do comandante, mas ela também retirou do serviço uma filha adolescente que servia na casa de outra pessoa na vila, e ela começou a fazer com que o marido dela faltasse ao serviço. Ou seja, ela desmontou toda a rede de serviço, né, que estava ali sob sua família, né, controlando sua família, retirou-se para o mato, retirou-se para suas roças de cacau, mas acabou sendo presa, acusada de ter raptado suas crianças. Eu não sei mais, assim, até agora eu não tenho mais pistas do que aconteceu com a Artêmia, muito menos do que aconteceu com a dona Maria Filipa, porque eu perdi, assim, quem conhece arquivo sabe que às vezes a gente perde o fio da história, né? A gente perde o rastro da pessoa, do personagem no arquivo. Mas eu queria dizer para vocês que o fragmento extraordinário que as histórias do encontro poderoso dessas mulheres permitiu iluminar é muito potente e nos ajuda a entender outras possibilidades de ser e de estar no mundo, de alianças que vão sendo estabelecidas no cotidiano, de uma gente invisível, né, que, antes de mais nada, reconhece, como dizia Guimarães Rosa, que viver é muito perigoso e consegue encontrar formas de reexistir no mundo e garantir a liberdade e a autonomia de quem mais ama, né, das suas famílias e manter suas famílias. Bem, essa comunicação eu usei como fio condutor a experiência de duas mulheres na Amazônia colonial, Artêmia e Maria Filipa, e o modo como as duas, né, se juntaram e enfrentaram o poder colonial para libertar os filhos de Artêmia do engajamento no trabalho compulsório. Aproveitei a história para puxar alguns fios sobre o que era a Amazônia no século XVIII, sobre o que é o universo do trabalho indígena no século XVIII, e também jogar uma luz muito importante sobre a presença negra na região do Baixo Tocantins, onde viviam as duas. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, agradeço imensamente o convite por estar aqui na coluna Nossas Histórias, no Portal Galé 10 e no Rutinei. Obrigada, gente!